Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que cai até razoavelmente frequente no Enem, porém muitos não falam sobre esse tema que é a energia nuclear, né? Então questões de química envolvendo energia nuclear são bem comuns no Enem, mas poucas pessoas tratam desse assunto, poucos professores falam desse assunto. Então aqui eu trouxe algumas questões como exemplo para vocês verem como esse tipo de assunto cai no Enem. Vamos lá? Então, a primeira questão que eu trouxe aqui é do Enem de 2009. Então, o enunciado diz o seguinte, ó. O lixo radioativo ou nuclear é resultado de manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado dos resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico chamado de meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, que é o isótopo radioativo do rádio, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Então, esse aqui é um elemento químico radioativo. Então, como vocês podem observar, a gente tem aqui um gráfico e aqui no eixo das abscissas a gente tem a taxa de decaimento radioativo. Então, vocês percebem aqui que no ponto, no 00, né, a gente tem o decaimento. Aqui o material ainda está com 100% de sua massa, ou seja, aqui está dando o exemplo de 1 kg. Né? Depois de 1620 anos é que ele vai ter perdido meio quilo e assim sucessivamente formando essa espécie de gráfico. Então, a partir disso aqui é que a gente vai responder as questões. Letra A. Quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Isso aqui está errado. Né? Isso aqui é justamente o contrário. Né? Quanto maior é a meia-vida, mais tempo ela vai demorar para se desintegrar. Certo? Então, a gente precisa de uma meia-vida pequena, né, para fazer essa relação. Se a gente tem uma meia-vida pequena, né, ela vai demorar mais, ela vai se demorar mais para se desintegrar. Né? Então, a gente precisa, analisando aqui o gráfico, precisa analisar o gráfico para ver que se a gente tem aqui essa meia-vida, por exemplo, de um meio que durou 1620 anos e depois um quarto vai para 3240 anos, a gente vê que à medida que vai passando-se mais anos, é que a taxa de decaimento ela vai chegando próximo do zero, mas mesmo assim muito vagarosamente. Então são milhares de anos para que alguns materiais radioativos se decaiam totalmente na natureza. Apenas um oitavo da amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Então no gráfico, a gente acompanha aqui, ó, 4.880 anos, né, a gente tem um oitavo de quilogramas da amostra de rádio do 226. Né? Isso não quer dizer, gente, a informação que ela está errada, essa questão está errada. Vou dizer o porquê. Né? Aqui diz que apenas um oitavo da amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Mas lembre-se aqui do conceito de meia-vida. Né? Ó, como diz aqui no próprio enunciado, ó, a taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico chamado de meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original, certo? Então, daqui para cá, daqui para 1820 anos, ela perdeu metade. Tá? Em 3.240 anos, ela perdeu outra metade, mas ela perdeu metade dessa taxa aqui e não da original, certo? E aqui, em 4.160 anos, ela perdeu outra metade dessa taxa aqui, mas não do original. Então, fazendo esse cálculozinho aqui, não precisa nem fazer o cálculo, mas você observe que não é um oitavo da taxa original. Né? Então, esse gráfico aqui não representa um oitavo da taxa original, é um oitavo do tempo de decaimento. Tá? Então, cuidado aí para não confundir os termos. Metade da quantidade original de rádio 226, ao final de 3.240 anos, ainda estará por decair. Olha só, em 3.240 anos,
né? A gente não tem metade do rádio 226, a gente tem cerca de um terço, né? Que nada mais é do que metade do primeiro decaimento, né? Do primeira meia-vida. Essa aqui é a primeira meia-vida. Então, a partir da primeira meia-vida, a gente tem metade dela que representa aproximadamente 25% da taxa original. Então, não, né? Então, isso aqui está errado. Né? Metade da quantidade de rádio do 226 não terá por decair ainda, né? Terá com 25%, que ainda faltará decair. Restará menos de 1% de rádio do 226 em qualquer amostra dessas substâncias decorridas após 3 meia-vidas. Após 3 meia-vidas seria o próximo ponto do gráfico, né? Se aqui eu tenho 25%, aqui eu vou ter metade de 25%, que é em torno de 12,5%, né? 12,5%. Após essa terceira meia-vida, a gente terá metade de 12,5%, que será em torno de 6,25%. Então, após 3 meia-vida, a gente ainda terá 6,25% de rádio 226. Ou seja, não é menos que 1%. É bem mais que 1%. Então, a alternativa D também está incorreta. A amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, devido à desintegração radioativa. Né? Bom, é muito simples. Né? Se a gente multiplicar 1.620 vezes 2, vai dar justamente isso aqui. Se a gente somar com 1.620, vai dar justamente esse tempo aqui. Né? Então, justamente bate com o que diz a alternativa E, que é justamente o período que demora para a gente ter uma meia-vida, né? Ou seja, aquela amostra cair pela metade, que é justamente 1.620 anos. Para conferir isso, você pode fazer dois caminhos. Pode pegar essa primeira meia-vida aqui, multiplicar por 2 e depois somar com 1.620. Se der exatamente esse valor, porque bateu. Ou pode dividir isso aqui por 1.620 e se baterem, todos forem valores inteiros, é porque também está correto. Beleza? Então aqui, só para conferir aqui, ó. Essa questão aqui, a alternativa correta é a letra E. É a letra E. Ok? Então, pausa aí no vídeo se você não conseguiu acompanhar todo o raciocínio, né? Volta e depois refaz a questão. Próxima questão. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. Eu quero destacar aqui para vocês dois trechos. O primeiro aqui fala de física nuclear. Ah, mas essa aula é de química, sim. Mas as ciências da natureza como todas não vai ter como a gente fugir uma da outra. Até porque a prova de vocês não é química, é ciências da natureza. Então sempre a gente vai estar meio que interagindo com essas outras áreas. Química, biologia, matemática, física, vai estar tudo entrelaçado. O outro trecho aqui é quando fala de penetração no corpo humano. A gente vai estar falando aqui de um tipo de radiação que tenha essa particularidade aqui. Então, a aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? A alfa, beta, gama, raio-x ou ultravioleta. Né? O beta e o alfa são partículas que não têm esse poder de penetração. Elas podem ser barradas facilmente. Por exemplo, a partícula alfa ela pode ser barrada por um pedaço de papel. Então, é uma partícula que não tem grande penetração. A beta já é um pouco mais perigosa que a alfa, mas ela também não tem grande penetração no corpo humano. Tá? Que é uma grande penetração no corpo humano. Os raios-x também têm uma grande penetração no corpo humano, porém em locais específicos. Né? O ultravioleta não tem uma grande penetração no corpo humano, então a dúvida aqui ficaria entre a alfa e os raios-x. Para você resolver essa questão, eu peço que você estude um pouco sobre espectro. Vou até tentar escrever aqui para fixar melhor. Eletromagnético. Então vejam o espectro eletromagnético que fala todos esses tipos de radiações e quais são as mais profundas, quais são as mais simples, quais são as menos complexas. Então estudem espectro eletromagnético que auxilia bastante. Então aqui a radiação que tem a maior profundidade dessas que foram citadas é a radiação alfa, aliás gama, desculpa, radiação gama. Então, a radiação gama ela tem uma grande profundidade no corpo humano. Então, ela é, por exemplo, utilizada
em vários tipos de diagnósticos por imagem, né, como a ressonância magnética nuclear, por exemplo, que fornece aí uma gama de possibilidades para análises por imagem na medicina. Certo, gente? Então, eu trouxe essas duas questões para vocês verem que a química nuclear é um assunto decorrente no Enem, que ela vai sim cair, com certeza, né? Nem que seja uma questão, mas ela vai cair na prova do Enem 2022 ou nos que sucederem. Né? Então, espero que tenham ajudado vocês. Na próxima aula a gente continua falando um pouco sobre química do Enem, lembrando que esse mês de junho vai ser só sobre química do Enem, os nossos vídeos, e até a próxima.